Eu nasci numa cidade muito pequena chamada Esteio, no Rio Grande do Sul. Sou de uma família muito pobre. Minha mãe veio a falecer e meu pai era muito pobre. Naquela época deu os filhos todos. Ele me deu para uma irmã que havia casado com 14 anos de idade. Minha irmã trabalhava numa empresa de fogões e meu cunhado trabalhava numa siderúrgica. Conforme ela ia melhorando de vida, ela foi trazendo os irmãos. Nós ficamos com 4 em casa. A relação com a minha irmã e com o meu cunhado era muito boa. Ele era um homem muito bom, mas ele tinha um problema, como todo o ser humano tem, ele também tinha. Ele bebia um pouco. Então eu, a minha irmã e meus irmãos sofremos um pouco nessa hora. A gente sempre fugia um pouco de casa quando esse clima ficava um pouco pesado. Isso criou um pouco em mim esse negócio das pessoas falando, olha, São Paulo é uma cidade grande, lá a gente vai vencer, lá é melhor que aqui, tem mais oportunidade. Foi que um dia eu consegui, então, fugir de casa. Eu fugi com uma alpargata, eu fugi com shorts e uma camiseta, eu não tinha absolutamente nada, né? Eu fui preso pelo juizado de menores, no centro de Porto Alegre, me levaram para uma escola técnica rural, mas não teve jeito. Meu pai me achou lá, e eu voltei para casa. Deu 2 semanas, eu fugi de novo. E aí já fui mais esperto. Não fui para a rodoviária, não fui para nenhum lugar e vim pegando carona até São Paulo. Eu passei por muitas cidades, como Mafra, Rio Negro, lá eu trabalhei numa padaria. E eu levava as pranchas com os pães e eu deixei cair uma dessas com os pães. Aí o padeiro me chamou de boca aberta. Um desses padeiros estava no forno. Aí eu falei que ele era um corno. Ele correu a padaria todinha atrás de mim e me deu um soco na boca. Quer dizer, vários socos, mas entre um soco na boca. Aí eu perdi os dentes da frente, os 2 dentes da frente. Aí eu saí correndo e ia para a delegacia. Aí os outros meninos falaram, você tem documento? Você tem como ir lá? Eu falei, não, eu preciso mostrar para eles, né, o que aconteceu. Eu falei, não vai que você vai ficar preso. Aí eu, de novo, fui embora. Até chegar em São Paulo foi uma dificuldade muito grande, mas eu consegui chegar a São Paulo. Então aqui em São Paulo eu lavei carro muito tempo e vendi jornal muito tempo. Mas quando um dia desse eu estava um pouco desesperado, sentei numa guia e conheci um senhor, chamava-se Manuel Wayne. Ele já era aposentado, ele parou perto de mim, ele viu que eu estava ali quieto e me perguntou então quem eu era, de onde eu era. Expliquei a minha situação para ele. E ele me levou para a casa dele. Com isso eu fiquei um bom tempo lá, até que fiquei, acho que tempo demais, sem trabalhar fora. E eu falei para ele que eu conhecia muita gente, que eu queria um emprego. E arrumei um emprego muito de moleque mesmo, que é entregar malas em hotéis. Com isso eu fui formando amigos e amizades. E 2 desses amigos que eu consegui, falou, olha, vamos para o Rio, porque lá também nós vamos vencer. Nós tínhamos que conseguir documento. Nós não tínhamos documento, nenhum dos 3. E no Viaduto Chá tem um correspondente nacional, um cartório que se corresponde com o Brasil todinho. E lá eu fiquei quase 3 meses, numa luta muito grande, em querer que viesse a cópia do meu registro, para tirar documento e, consequentemente, a carteira de trabalho. E aí eu sofri muito, porque eu já havia dito para aquela família que eu ia embora. E eu me sentia ameaçado, como se eu tivesse que deixar aquela família e voltar para as ruas de novo. Isso é muito ruim para a gente. Mas eu resisti. Eu cheguei lá no Viaduto do Chá e várias vezes olhei para baixo e falei, vou me atirar daqui. E aí falei, não vou fazer isso, porque pode ser que eu caia em cima de um carro, não morra, seja pior ainda. Desculpa. Mas eu tive sorte, vieram os documentos, eu tirei minha carteira de trabalho e eu fui embora para o Rio. E aí começou tudo de novo, rua de novo, né? Vai para Copacabana e a ideia que eu tive foi, de novo, guardar carro. Até que eu fui chegando na frente da Copacabana Palace. E aí eu fiz amizade com os porteiros. Até que eu conheci um guia turístico, que ele vinha praticamente toda semana trazer turistas de uma agência de viagem. Um dia ele me falou que ele podia arrumar um emprego fixo para mim. Eu fui conhecer a dona Estela Barros através do Paulo. Ela era uma mulher muito brava, muito rígida, e eu falava o português completamente errado.
Eu não tinha ido à escola, eu saí da escola com 8 anos e pouco e nunca mais voltei. Eu fazia o café dela pela manhã, quando eu chegava, e ela descobriu então que eu não tinha onde morar. Aí ela falou, não tem problema, você vai morar aqui. Me deu um sofazinho de 2 lugares e eu fui morar nesse sofazinho. Eles me arrumaram os dentes da frente, colocaram um aparelho para mim e 2 pontes laterais, e que eu não tinha os dentes também. Fiquei lá até os 17 anos e meio com ela. E aí eu acho que no Rio eu aprendi muito a comer, me vestir, falar, me cuidar. Eu acho que ela era uma pessoa que para mim, eu tenho uma gratidão muito grande com ela. Ela já faleceu, mas mesmo assim a família, nós temos amizade até hoje com os filhos dela. Bom, essa minha irmã, o meu cunhado continuava bebendo, e aí meu irmão e minha irmã vieram para São Paulo com o marido e 6 filhos. Foi aí que eu falei para a dona Estela, então, que eu queria vir para São Paulo para ajudá-los, ficar com eles. E aí eu arrumei emprego na Bradesco. O banco era responsável pelo cartão de crédito, mas estava vinculado a turismo. Eu consegui, então, morar num apartamento pequeno no Copan. Aí conheci a Tony, minha esposa, que trabalhava comigo. Eu era um pouco gago ainda, não sei como ela arriscou, mas eu casei muito cedo. Então a gente casou depois de 6 meses que a gente se conheceu. E aí minha vida foi melhorando, claro. Aí eu entrei na Linhas Aéreas Paraguaias também, ajudou muito a nossa família. Então eu ajudei muito a LAP a se levantar. E com vendas eu vendia muito. Só que eles não cumpriam muito, eles cancelavam os voos. Eles tratavam e não cumpriam. E aquilo deixava muito ruim para mim. Era ruim para o mercado, era ruim para o meu nome como vendedor. E eu brigava muito com eles, então eles me mandavam embora. Então pela 4ª vez que eu fui mandado embora, eu falei, bom, agora basta. Agora eu vou empreender sozinho. E aí foi uma dificuldade muito grande, porque você não tem capital, nós já tínhamos 2 filhos, morávamos já numa casa própria, mas pelas dificuldades que nós passávamos, sempre nós vendíamos muita coisa nossa para manter os moleques ou para manter a família. E eu tinha acabado de vender minha casa, porque havia perdido meu emprego. Foi daí então que eu, andando na rua, eu consegui encontrar um desses hoteleiros que eu vendia muito, tanto no Chile quanto no Paraguai. Eles tinham 2 hotéis em Assunção. E aí ele falou, Eloy, o que você está fazendo? Eu estava um dia bem desesperado, eu havia vendido a minha casa, nós estávamos morando de aluguel em Moema, numa casa cheia de barata. Desculpa. E aí então, eu consegui então arrumar uma sala para trabalhar, emprestada, dentro do Hotel São Rafael. Havia um senhor chamado José Grossman, ele tinha uma agência de viagem, que ele era o gerente. Ele também tinha passado uma dificuldade grande e estava como gerente da agência de viagem do Hotel São Rafael. E foi ali que eu comecei, do zero. Eu acho que é importante porque eu sabia vender o destino, eu sabia que eu estava fazendo algo que eu conhecia e que eu gostava, eu sabia que eu ia, de uma maneira ou de outra, vencer. Eu acho que eu comecei do zero, exatamente sem um financiamento, de uma mesa emprestada, de uma máquina emprestada e de alguém que confiou em mim. Eu acho que é tudo que o ser humano precisa.